Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos com o livro do profeta Isaías, o 11º capítulo, que fala sobre o renovo, que fala sobre o governante, que fala sobre aquele que trará para a humanidade a perfeita justiça e a perfeita paz. Um título paralelo é o Reino do Descendente de Davi. Está falando sobre Jesus, o Cristo, o nosso Senhor, alguns séculos antes do seu nascimento. Tá? Um renovo brotará do tronco de Jessé e das suas raízes um ramo se desenvolverá. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Seu prazer estará no temor do Senhor. Ele não julgará segundo a aparência, nem decidirá segundo o que ouve. Depois continuaremos o texto aqui. Obviamente, essa palavra se refere a Cristo Jesus. Nós sabemos que Jesus não governou. Nós sabemos que Jesus não reinou. Nós sabemos que Jesus não exerceu nenhum ofício tocante à administração do Estado, do governo, de uma nação, de uma cidade, ou até mesmo do vilarejo onde ele nasceu e viveu. Nós sabemos que ele não exerceu o governo. Nós vemos o cumprimento da promessa em Cristo Jesus. Por isso somos cristãos. E por saber que a palavra de Deus não volta atrás, nós não temos nenhuma dúvida de que o Senhor Jesus retornará para cumprir a totalidade daquilo que Deus propôs para a vida e para a humanidade, para ele e para a humanidade através dele. Quem estuda a profecia, eles vão falar do duplo cumprimento. Um cumprimento em mais de uma etapa, ou um processo de cumprimento da palavra de Deus. O profeta está falando de eventos que ele obviamente não presenciou. Está falando de um estado de coisas que ele não experimentou, que ele não viveu. Ele nunca viu esse governo, ele nunca viu toda essa paz, ele nunca viu toda essa submissão a Deus. O próprio Isaías, quando do seu chamado, quando ele foi por Deus estabelecido como profeta não só para Israel, mas também para as nações da terra e para a humanidade como um todo. Isso é óbvio que a responsabilidade do cristão é divulgar ao mundo a palavra de Deus, a promessa de Deus, levando a todos a promessa e a verdade de que ela tem se cumprido e certamente se cumprirá. Então, quem estuda vai falar aí do duplo cumprimento da profecia. Se você quer estudar e aprender essas palavras, eu acho muito interessante, ajuda bastante, porque alguém pode te confrontar. Você falou que é Jesus, mas ele esteve aí, o ministério dele durou 3, 4 anos, também há dúvidas em relação ao período, muito embora ele só tenha feito coisas boas, ele expulsou demônios, ele curou pessoas, ele realizou milagres, ele plantou a semente do reino de Deus, propôs o amor de Deus como padrão gracioso para o mover espiritual de todo aquele que crê. Ele restabeleceu a verdade da palavra de Deus, ele restaurou os fundamentos escriturísticos da mensagem profética e restabeleceu os fundamentos da própria lei, que a lei também é uma bênção. A lei é uma manifestação do amor gracioso de Deus. Muito embora ela tenha o propósito de revelar a natureza pecaminosa do ser humano, mas ao fazê-lo, ela traz consigo o convite ao arrependimento e à submissão a Deus. Tá? A lei não é má, a lei é totalmente espiritual. E Jesus ensinou tudo a isso. Mas alguém pode dizer, mas ele não reinou. Na verdade, ele foi condenado, ele foi executado.
Os judeus o condenaram, foi um julgamento injusto, mas foi condenado. É, o governador romano lá, seria acho que um prefeito, né? O Pilatos executou. Foi uma execução injusta? Foi uma execução injusta. Ele sofreu a injustiça. Ele sofreu a rejeição. Se tem alguém nesse mundo que viveu a injustiça, que viveu, experimentou a rejeição, que espantou-se com a incredulidade no coração e na mente dos homens, essa pessoa foi Jesus, o Cristo. Tá bom? E o que isso significa? Significa que nós podemos recorrer a Ele em oração, porque Ele sabe muito bem o que é ser rejeitado, o que é ser difamado, o que é ser humilhado, né? O que é ser exposto diante de todos de uma forma cruel, de uma forma humilhante, de uma forma vil. Ele experimentou, ele viveu, ele é capaz de compreender e de resgatar, de curar e de restaurar. O prazer de Cristo Jesus esteve e está no temor a Deus. Fala da verdadeira religião, da verdadeira religiosidade. Jesus não é visto muito no templo. Jesus não é visto muito no templo. Ele foi algumas vezes para o templo, em alguns eventos específicos, né, em algumas festas, como era o costume, como era a tradição dos judeus. A tradição dos judeus. Jesus é visto vivendo. Jesus é visto celebrando a vida comum. Tem uma peça musical muito, Jesus, Alegria dos Homens. A Idade Média não foi só trevas, teve uma produção artística aí bastante interessante. Jesus, Alegria dos Homens. A alegria de Deus se manifestando na humanidade. E essa humanidade é a humanidade de Jesus, o Cristo. Aí fala do período futuro que nós estamos falando, ele voltará para cumpri-lo. Mas com justiça julgará em favor dos pobres e com equidade ou retidão defenderá os oprimidos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto em volta da sua cintura e a fidelidade o cinto em volta dos seus lombos. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro e o leão pastarão juntos e uma criança os guiará. Aí fala da vaca, da ursa, fala que uma criança que mama brincará na toca de uma víbora, de uma serpente, e a criança desmamada colocará a mão na toca da serpente. Nós não conhecemos isso, nós não vimos isso. Em nenhum momento da história da humanidade nós presenciamos a perfeita justiça, ou a perfeita paz, ou a harmonia entre os vários grupos humanos, ou até mesmo entre a humanidade e a criação. Nós vivemos em função de relações que procuram estabelecer a dominância, o domínio, né? Nós buscamos a paz através do domínio, através do poder. Nenhum governante humano até hoje foi capaz de propor ou de realizar um período de perfeita paz onde quer que seja, tá bom? Ainda que hoje nós vivamos aí no Brasil, não, né? No mundo todo. Eu abandonei toda e qualquer ideia de redenção política. Naquele período falavam da teologia da libertação. O barulho todo era teologia da libertação. Eu era bem jovem. Muito embora seja a proposta de uma visão político, social e econômica que, em tese, seria alavancada pela igreja. Na prática, é a secularização da fé. Na prática, é a secularização. É a perda dos aspectos espirituais, principalmente quando a palavra de Deus afirma que o reino de justiça e paz, conforme prometido na Bíblia, ele não será construído por mãos humanas. Ele será resultado de uma intervenção divina
através do seu Cristo. Isso não significa que nós concordamos com a ideia de que tudo pode continuar uma bagunça, cada um faz o que bem entende, cada um expressa a sua opinião sem base, sem fundamento, né? A violência, a desordem, a anarquia. Não. É preciso ordem, é preciso organização. Nós temos leis e, graças a Deus, pelas leis. As leis são uma bênção. A verdade é essa. As leis são uma bênção. As leis estabelecem os limites. As leis estabelecem os parâmetros, os propósitos, os objetivos. As leis servem de guia. Ah, mas obedece quem quer. Olha, é uma questão de índole, é uma questão de convicção. Saber que quando respeitamos as leis, podemos viver em paz. Então, deixamos esse aspecto de redenção política, muito jovens ainda, muito jovens, nem votava ainda. Quando li um artigo que eu achava interessante a apresentação dos políticos, né? O discurso parece muito próximo ao discurso religioso ou coisa do gênero. Quando eu li um texto, eu procurei na internet, eu não encontrei, tá? Que falava, na verdade, né, sobre messianismo político, messianismo na política na América Latina, ou complexo messiânico na política latino-americana. Esse complexo messiânico aí, né, são representantes políticos partidários que se apresentam como messias, como salvadores da sociedade ou da humanidade. Isso que parecia algo bizarro e grotesco há muito mais de 40 anos atrás, 40 anos atrás, tornou-se hoje um fenômeno praticamente mundial, em boa parte do mundo, pelo menos nas Américas e parte da Europa. Vimos um documentário sobre a comunidade europeia, que tem os países e tem também uma união, tem um governo lá europeu. Esses líderes da Europa, eles se apresentaram como se fossem assim, figuras de deuses da mitologia deles lá, uma apresentação ricamente elaborada, com efeitos cinematográficos, feito ao vivo, a custos assim exorbitantes, uma iluminação incrível, maquiagem, roupas. Parecia assim um filme desses que se gastam milhões em efeitos visuais. E nós vemos em toda a América o desenvolvimento hoje desse mesmo complexo messiânico, os tais messias, os tais salvadores, aqueles que querem salvar o Brasil, aqueles que querem libertar o Brasil, aqueles que querem salvar a América, que querem salvar o mundo. Não faltam salvadores políticos nos dias atuais. Todos eles, invariavelmente, acabam lançando as sociedades em confusão, em caos, e amam a guerra, e amam a violência. Porque a guerra, ela serve para apagar toda a imundície, toda a sujeira, tudo que há de errado, né, nessas práticas. Então, a violência, a perseguição, os assassinatos, as mortes são sempre apresentados como que um ritual de purificação das sociedades e do pensamento humano. Ou seja, esses homens querem ser adorados, querem ser objetos de culto e de adoração. Não achamos estranho que muitas igrejas estejam envolvidas nesse processo, inclusive aproveitando o caos e a confusão, apresentando homens como se fossem messias, homens como se fosse esse governante prometido por Deus. Porque a Bíblia fala que no tempo, ou nos tempos do fim, o que caracterizaria esse período seria a rejeição a Deus, seria a rejeição a Cristo Jesus. Muito embora tempos de uma intensa religiosidade, mas uma religiosidade
que faz oposição a Deus, que o homem tenta se apropriar do Espírito Santo, do Espírito de Cristo, do Espírito de Deus, propondo um relacionamento em que ele domina esse poder divino e sobrenatural. Basicamente, é o que nós temos visto em vários ramos da igreja cristã, mundo afora. Não significa que sejam todos ou em todos os lugares, mas chama a atenção. E quando chama a atenção, cria espaço para os oportunistas. E os oportunistas sabem aproveitar as oportunidades. Por incrível que pareça, os filhos das trevas são mais rápidos do que os filhos da luz no tocante à percepção das carências sociais, políticas e econômicas da humanidade. Nós cristãos, às vezes somos um pouco lerdos, um pouco lentos. E talvez, devido ao aspecto de conflitos internos, não só das instituições ou nas igrejas, mas do indivíduo em relação a si mesmo e do indivíduo no tocante ao plano e o propósito de Deus, não apresentamos de forma eficaz ou eficiente o Evangelho de Cristo Jesus. O que nós podemos garantir, o que nós devemos garantir, é que o que Deus prometeu, Ele certamente vai cumprir. E a pessoa através da qual Deus cumprirá tudo que Ele prometeu para a humanidade, essa pessoa é Jesus, o Cristo de Deus. Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor da humanidade e Ele é a expressão suprema da justiça e da retidão de Deus. Ainda que nós não tenhamos visto isso, nós o conhecemos no seu amor gracioso que resgata do pecado, que purifica do pecado, que cura as feridas, que devolve a visão aos cegos, que cura o paralítico, que purifica o corpo, a alma e a mente dos indivíduos. Nesse relacionamento, nós não temos nenhuma dificuldade de nos lançar, Todos nos lançamos de cabeça nesse relacionamento. Por quê? Porque ele é bom, porque ele é saudável, porque ele é correto e ele é verdadeiro. Não estou negando, estou reafirmando. Esse relacionamento com o Cristo que nos redime, ele é fundamental. Agora, este relacionamento com o Cristo que nos redime, que nos resgata, que nos perdoa, invariavelmente nos conduzirá a uma vida, ou deve nos conduzir a uma vida de obediência, de retidão, de busca pela justiça, de trabalho pela paz e pela pacificação entre os homens, entre as sociedades, entre os diversos grupos. Somos ou devemos expressar nas nossas vidas tudo aquilo que Cristo Jesus expressou. Esse Espírito do Senhor, ou o Espírito Santo, é uma referência ao Espírito Santo que repousou sobre Cristo para garantir o ministério dele, porque tudo que Cristo realizou, ele o fez debaixo do poder do Espírito Santo, tá bom? Esse mesmo Espírito foi dado à igreja, muito embora nunca tenha sido retirado da humanidade. É onipresente, o Espírito do Senhor, mas ele atua de um modo específico na igreja ou no corpo de Cristo, com vistas à confirmação da salvação, a regeneração, o novo nascimento, a santificação, a justificação. Tudo isso atua o Espírito Santo na vida daqueles que creem. E ele não tem o objetivo de atuar de uma maneira ou de uma forma menos poderosa do que aquela que ele atuou através de Jesus o Cristo. Nós não somos Jesus, é óbvio, mas nós devemos expressar Cristo através das nossas vidas. Para tanto, devemos nos valer da pessoa bendita do Espírito Santo, que está disposto e disponível para consumar tudo aquilo que ele iniciou. Falando sobre o governo futuro de Cristo Jesus, aqui retrata o período que nós chamamos de milênio. Tá?
Não haverá mal nem destruição em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E tem aqui uma última. Naquele dia a raiz de Jessé se erguerá como um sinal para os povos. As nações o invocarão, e o seu lugar de habitação será glorioso. Olha, para esses que estão aí ensaiando conversões ao judaísmo, para esses que estão aí que não sabe se é cristão, se é judeu, se é sábado, se é domingo, que está preocupado com o dia da semana, com comida, com alimentação, o que pode, o que não pode, você precisa saber que o Israel que lá está, em absolutamente nada difere das demais nações da terra. Tá bom? Você pode ler toda a Bíblia, assim como eles também o fazem. Eles pegam os nossos textos e olham para nós e falam, mas não estou vendo, não está acontecendo. Nós também pegamos os textos e olhamos para lá e concluímos, não estamos vendo, não são. Nada temos contra o povo judeu, nada temos contra o judaísmo, nada temos contra a nação de Israel, nada temos contra nenhuma nação da terra. Mas o governo prometido por Deus só pode se realizar pela presença do governante escolhido por Deus. O Israel que está na terra só será o Israel de Deus a partir do momento em que Cristo Jesus retornar na terra. Olha o que diz. Olha o que diz o texto sobre a atual condição ou a condição futura. Quando fala terra na Bíblia, você não precisa ser um doutor aí em interpretação bíblica. É sempre uma referência a Israel. O mar, via de regra, é uma referência ao mistério, aquele que está oculto, ou as demais nações. Não haverá mal nem destruição em todo o meu santo monte. Olha, maldade e destruição têm ocorrido naquela terra e em todas as terras deste planeta. Então, aqui trata-se de um evento futuro, que somente Deus trará à luz. Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, muito embora eu respeito a dedicação com que aí os judeus, os rabinos, estudam e meditam na palavra de Deus. Eu mesmo tenho alguns materiais aí sobre espiritualidade judaica, sobre técnicas de meditação, tenho alguns livros de orações deles, tá? Milhares de anos foram consolidados em sugestões de orações diárias ao longo do dia. Mas a terra de Israel só se encherá do conhecimento do Senhor a partir do momento em que a glória de Deus se revelar para toda a humanidade através da vinda de Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz, muita paz.